senão a gente não canta o refrão dele. Deixa eu ver o salmo. Oi? Eu acho que não. Ah, beleza, eu não esqueço também. Evangelho de hoje. Esse é o salmo. Vai. Ele é bem do remédio. Aqui, o Evangelho. Aleluia, aleluia. Toda a igreja unida celebra tentar, né, cara? Vocês podem cantar rezado? O Felipe pega no ponto e tchuc, cara. Né? Eu ajudo você.
Bom dia a todos. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Em pé, aclamemos e acolhamos a nossa equipe litúrgica cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho da missão, o seu zelo do Evangelho leva a vida à salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos nesse dia que o martírio iluminou, o triunfo desses santos no confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou, essa fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Santa Missa. Hoje dia festivo, hoje celebramos a festa do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Então vamos, assim, para podermos celebrar dignamente, vamos acolher a Trindade Santa em nosso meio cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer,
agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que de fato nós possamos estar unidos nesse amor de Cristo e permanecermos unidos, vamos examinar nossa consciência e reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Supliquemos a misericórdia divina cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em compaixão e misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos louvar a Deus cantando nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nesse momento, cada um no silêncio do coração, apresente a sua intenção particular. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segundo guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do povo de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. E todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendizei o Senhor Deus em todo o tempo.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me livrou, e de todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim, integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará do seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia,
aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje é um dia especial para a nossa Igreja Católica e Apostólica Romana, que nós estamos celebrando o martírio de dois grandes apóstolos que nós podemos chamar assim de as duas colunas principais assim da nossa igreja. São sustentos que foram aqueles que iniciaram o fundamento da nossa igreja, da nossa fé, da nossa igreja católica e apostólica romana, os apóstolos Pedro e Paulo. Então hoje nós celebramos o martírio desses dois discípulos, que é o dia, nós celebramos no dia 29, que é amanhã, mas aqui na igreja no Brasil, nós celebramos no domingo que se aproxima do dia 29. Então, hoje, 28, nós estamos celebrando esta solenidade desses dois grandes apóstolos. É por isso que nós estamos com a cor litúrgica, cor vermelha, simbolizando, então, o martírio. Nós estamos celebrando, assim, que eles venceram a morte, eles doaram a sua vida a serviço do reino de Deus. Falando da vida dos dois apóstolos, primeiro Pedro, nós ouvimos neste Santo Evangelho que quando Jesus ele estava fundamentando, iniciando assim a igreja, ele precisou de alguém que fosse de fato, fosse essa pedra fundamental, e nós vimos então que Pedro foi o escolhido para ser esta rocha firme, que como nós ouvimos aqui, que nenhum poder do mal, nenhum poder do maligno, nenhum poder do inferno irá abalar a nossa fé, irá abalar, derrubar a nossa igreja. Então todos nós somos igrejas vivas, nós devemos então permanecer unidos nesse fundamento da nossa fé que nós tivemos no início desses dois grandes apóstolos. Pedro, como nós ouvimos
aqui no Evangelho, depois da profissão de fé de Pedro, que Jesus questionou para os apóstolos, perguntou para os seus: quem dizem que sou eu? Os homens, alguns disseram que era Jeremias, que era João Batista, ou que era alguns dos profetas, que era Elias. E para vocês, quem é que eu sou? E Jesus fez essa pergunta e Pedro logo respondeu com bastante convicção, dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, a partir daquela profissão de fé, ali, depois da profissão de fé, Jesus deu uma missão para Pedro e Jesus disse: Pedro, tu és Kefas, tu és Cefas, ou seja, tu és pedra viva, tu és essa rocha firme. Cefas não significa somente uma pedra por pedra, mas era uma rocha firme, é aquela gruta, lugar de refúgio, lugar de esconderijo ali, em que os escravos, eles vinham cansados e ali se refugiava nas rochas, se refugiava ali naquelas grutas. Então, Jesus disse para Pedro: tu és Cefas, tu és rocha firme, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha firme, edificarei a minha igreja. Então, Pedro é esse que representa a instituição, é o nosso primeiro Papa da igreja. E hoje também nós estamos celebrando o dia do Papa, queremos nesta Eucaristia estar rezando pelo Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro. Então, Jesus deu esta missão para Pedro e disse para Pedro: tudo que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares aqui na terra também será desligado nos céus. Então, Pedro é esse Papa primeiro, esse fundamento da nossa igreja como instituição. Então, ele é o representante da instituição, o primeiro Papa da nossa igreja. Já Paulo, ele, como nós ouvimos na leitura, e nós sabemos também que ele foi um grande missionário, e ele realizou assim a sua missão, fundando várias comunidades, levando a palavra de Deus, anunciando a boa nova a várias comunidades, a várias cidades. E então ele anunciou com toda convicção. Ele que não era cristão, mas ele era judeu, e depois ele se converteu para o cristianismo, se converteu para o cristão, e assim seguiu a Jesus Cristo com toda convicção. E ele saiu fundando assim, anunciando e fundando várias comunidades nas diversas localidades em que ele ia. Por exemplo, quando a gente lê a carta assim de São Paulo aos Colossenses, isso quer dizer que ele fundou uma comunidade lá em Colosso. Quando diz lá, leitura de São Paulo aos Coríntios, isso quer dizer que ele fundou uma comunidade lá em Corinto. E assim sucessivamente, em todo lugar que ele ia, ele fundava ali, anunciava a boa nova do reino de Deus. E depois ele escrevia, quando ele estava já na prisão, ele escrevia ali as suas cartas, motivando o povo, anunciando, dando entusiasmo para o povo, sendo consolo e sinal de esperança para aquele povo que ele já tinha anunciado a palavra, a boa nova. Então, que nós também, como cristãos e cristãs, possamos estar cada vez mais convictos de que devemos sempre anunciar a boa nova do reino de Deus com toda convicção, com todo ânimo, sendo sinal de esperança, sinal de paz para os nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam de paz e de esperança nesses momentos difíceis que nós passamos atualmente. Então, que possamos estar convictos e anunciar essa boa nova do reino de Deus aos nossos irmãos e irmãs que necessitam desse anúncio, que necessitam desse amor de Jesus Cristo. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, assim como
Pedro e Paulo, eles professaram a sua fé. Vamos também professar nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora nós vamos apresentar com convicção as nossas preces, os nossos rogos, na certeza de que Deus atende às nossas necessidades. Então, a cada prece feita, nós vamos responder: ó Pai Santo, ouvi-nos. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Fortalecei a fé e a coragem dos evangelizadores do nosso tempo e da nossa história. Nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. O anjo tocou o ombro de Pedro. As correntes caíram-lhe nas mãos. Inspirai cada vez mais os que defendem a vida e trabalhem em favor dos pobres e empobrecidos da nossa pátria. Nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Fazei-nos compreender ainda mais a verdade de Cristo, para vivermos na comunhão e no testemunho da fé. Nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Fortalecei nossas comunidades na vivência da vossa palavra, a exemplo das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo. Nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Inspirai o Papa em seu ministério, para que ajudem a Igreja a anunciar o Evangelho em nosso tempo, em nossa história. Nós os rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, acolhei esses nossos pedidos apresentados e aqueles também que estão no silêncio do nosso coração. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, só um lembrete, como nós estamos fazendo assim as nossas ofertas material, somente no finalzinho da missa, após a bênção final. Então, agora nesse momento nós vamos ofertar o pão e o vinho que se tornarão assim o corpo e o sangue de Cristo. Então, para poder a gente evitar não pegar em dinheiro nesse momento, então a gente vai fazer somente a nossa oferta, não agora o material, mas nós iremos ofertar o sacrifício do Cristo. Sentemos e vamos cantar o canto das oferendas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu
e depois tornou-se salvação, e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício ele seja aceito por Deus Pai, que é todo poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltados para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações,
anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. O céu e a terra proclamam sua glória. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei da Luz. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim daquela ceia, ele tomou o cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente, e outra vez o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, de modo especial, os apóstolos, celebramos seu dia hoje, Pedro e Paulo, com Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos lembrar os nossos entes queridos, amigos, parentes, familiares que já partiram desta vida. Deles e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, o Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o nosso divino Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e convidadas para o grande banquete do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, ele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão
te digo abraço e da paz. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Então podemos sentar um pouquinho para alguns comunicados. Então hoje nós já tivemos, essa já é a segunda missa da manhã. E agora teremos as outras duas missas também presenciais no fim da tarde, às 18 horas e às 19h30. Então, quem ainda não participou e quem ainda não recebeu a comunhão do corpo e do sangue de Cristo e que deseja participar com toda cautela e prudência, nós teremos então as nossas duas missas presenciais à noite, às 18 horas e às 19h30. E também nós vamos durante a semana avisando o que é que vai acontecer assim, se caso não tiver um decreto contrário, teremos então a missa da quarta-feira aqui na Igreja Matriz, da quinta-feira também, que é a primeira quinta-feira do mês, e da sexta-feira. Então, ambos os horários às 19h30. Então, se permanecer ainda, não tiver nenhum decreto que seja contrário, teremos então essas missas no meio de semana, e no fim de semana a missa do sábado às 19h30 normal, e no domingo, depois a gente vai, no próximo domingo a gente ainda vai dar os avisos, depois que temos outra programação. Então, são muitos avisos para o domingo, então não vamos, por enquanto, sermos assim, telosos e dar os avisos somente do meio de semana até o sábado. No domingo depois a gente vai dando os avisos nas missas do meio de semana, tá bom? Então, agora falando da parte social aqui, que nós prometemos que iríamos fazer o sorteio da nossa rifa, que é chamada assim, Ação Entre Amigos. Então, nós temos aqui já na frente já os dois prêmios. Temos um bolo de morango, 8 quilos. E também temos o outro prêmio, que é o kit inverno
e R$300. Então, esses são os prêmios. E o bilhetinho era R$2. Acho que a Daniela ainda tem alguns. Então, nós vamos, daqui a alguns minutos, nós iremos sortear. Daqui a uns 15 minutos após a missa, a bênção final, nós iremos depois fazer o sorteio. Mas ainda iremos, após a missa aqui, iremos vender os últimos bilhetes que restam ainda. Então, você que deseja, que está aqui presente na missa, que deseja participar ainda, nós iremos vender os últimos bilhetes, os últimos números ao final da Santa Missa. Então, a Daniela vai estar com alguns, a Bia tem ainda alguns. Então, nós temos ainda temos a Bia que está finalizando os bilhetinhos dela, e também a Daniele. Nós estamos já no finalzinho, já estamos terminando, assim, então, os bilhetes, e o sorteio será, assim, após a missa, nós iremos fazer o sorteio entre 11h20 a 11h30. Então, depois a gente faz assim, a gente entra em contato com a pessoa que ganhou. Então, nós teremos ainda esses 15 minutos após a bênção final, para poder a gente fazer assim os detalhes finais da nossa rifa. Tá bom? Então, esses são os avisos comunicados para hoje. Então, agora iremos receber a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor. O céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E pela intercessão de Pedro e Paulo, os apóstolos mártires desse dia, o Deus vos abençoe hoje e sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro.